17 de outubro de 2016, horário brasileiro de verão, Estação Hamburgo, entrando no ar da sua vida. Nossos telespectadores, sejam bem-vindos. A partir de agora, entra no ar o nosso Estação Hamburgo com uma bancada de peso hoje. Não pelo tamanho e nem pela altura dessa bancada, afinal de contas, né? Vamos começar com o inspetor. Como é que está? Tudo bom? Bem, Ivan? Bem, estamos bem alagados, né? Bem alagados. Boa noite, bem alagados. Em Novo Hamburgo, aí choveu muito. Estamos com algumas inundações aí, né? Estava acompanhando lá no bairro Santo Afonso e alguma coisa no bairro Canudos também. E tive que passar em casa rapidamente, trocar a calça, trocar o coturno, porque também estive no bairro lá no Kefas lá e acabamos tomando um banho de chuva lá, nos molhando lá, porque o pessoal tava descendo muita água do morro ali. E a culpa infelizmente. É do lixo, Ivan? A culpa do lixo? Olha, eu não sei te dizer, não sou técnico nessa área para te dizer se a culpa é do lixo ou não, né? Mas eu vi um pré-anúncio há uma semana atrás, mais ou menos, de que as bombas, a casa de bomba do bairro Santo Afonso estava totalmente inundada de lixo, não de água, e que se não fosse limpo imediatamente na primeira chuva, iria acabar inundando. Não deu outra, né? Acabou inundando aí. Então acredito que pode ser, né, a falta de educação do povo, né, de jogar lixo na rua, pode ter consequências com relação a isso também, mas é que a chuva foi muito intensa também, né? A chuva foi muito forte, para 24 horas de chuva, muito intenso. Então, não existe boca de lobo que vai dar conta de escoar toda essa água aí, né? Carlos Fink, estamos quase ilhados, então, né? Nova Petrópolis já está picada a café ali, já trancou. Agora, aqui parece, para a BR-116, parece que também já está com problemas. Está feia a coisa. Eu acredito que a tua pergunta é pertinente, ela é bem no momento oportuno, porque a consequência de um alagamento, ele não se dá por uma razão apenas, né? A precipitação de chuvas, eu estive lendo hoje de manhã que choveu em 4 horas aqui em Novo Hamburgo, correspondente à média de um mês inteiro, do mês de outubro de outro ano. Então, isso é muita chuva. O lixo, é evidente que ele colabora. O planejamento da cidade colabora e muito para que isso aconteça. E também as ações de um governo, né? Como disse aqui o Ivan, se as casas de bomba estavam cheias de lixo lá na frente, lá eu conheço aquela situação lá, Ivan, aquilo lá tem que estar sempre limpo, aquilo é uma lagoa de decantação lá, aquilo é para isso, aquela lagoa, quando o Tarcísio assumiu a prefeitura, aquela casa de bomba não tinha nenhuma bomba que funcionava, e ele mandou arrumar, são 10 ou 7 bombas que tem lá, né, Tarcísio? E ele mandou arrumar, por quê? Se prevendo daquilo que podia acontecer, daqui a pouco chove e as bombas estão estragadas, né? Então tem que estar arrumadas. Ele arrumou, depois roubaram os fios lá ainda, né? Roubavam os fios nas casas de bombas. Então isso tudo tem que ser logo reposto. Então tem ações de governos preventivo que tu toma as providências para que não aconteçam os alagamentos. O nosso arroio Luiz Raul aqui, que o Tarcísio conseguiu isso, eu sempre tenho falado isso, na obra do Transurb não estava previsto isso, o alargamento e o afundamento do arroio Luiz Raul. Quanto isso melhora, né? E são ações preventivas de um governo que faz com que as enxurradas minimizam, pelo menos, né? Aqui no bairro Pátria Nova, aqui próximo à FENAC, os alagamentos que tinham eram homéricos ali, porque eles invadiam aquela parte. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não retorna mais a água nem pelos bueiros ali. Né? Então isso é uma ação preventiva de um governo que se preocupou e resolveu antes. Não adianta, quando está chovendo, a água vem. E cada vez vem mais rápida, porque cada vez tem mais telhado,
né? Cada vez tem mais ruas asfaltadas, então cada vez mais rápido as águas chegam nos córregos. E isso faz com que... Mas vamos esgotar o assunto com os companheiros aqui. O Tarcísio deve estar louco para falar, porque ele domina esse assunto tanto quanto... A gente vai falar sobre paralelepípedo depois. Mas eu queria... Então. Depois eu vou fazer no meu ponto final uma saudação especial. Eu queria já de antemão, e aproveitar que a Pâmela está aqui, saudar os professores do sábado, dia 15, né? O dia do professor. Eu sempre tenho assim muitas boas recordações dos meus professores, né, o quanto foram importantes na nossa vida e são importantes na vida de qualquer aluno. Continuo sendo importante na minha vida, que eu ainda tenho meus professores, ainda continuo estudando. Então, eu quero saudar nesse primeiro momento já os professores e depois no ponto final também eu quero fazer essa saudação. Obrigado. Eu seria um bom secretário de educação, então, isso? Não, sabe por que eu não gostaria de ser? Porque tem secretário de educação que fez 300 votos para vereador, então eu queria fazer mais isso. Então. Deputado Tarcísio Zimmermann, muito boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite a ti que está assumindo a ancoragem aqui, né, substituindo um homem aí sim de peso. De peso. Né? Substituindo aí sim uma âncora de peso, mas saudar aqui a bancada, saudar todos os professores e professoras. Eu queria iniciar por isso, acho que essa é uma categoria extremamente importante, mas desgraçadamente no nosso país nós temos uma dificuldade extraordinária de remunerar adequadamente os professores, de lhes garantir condições adequadas para o exercício do magistério, mas ainda assim, né, a gente sabe que a grande maioria das professoras e professores o é muito mais por uma missão pessoal mesma, por uma opção pessoal do que... ninguém pode ser professor por causa da remuneração, né? Não dá para ser porque ganhar parcelado ainda R$600 no fim do mês, ou né, mais 100 no dia seguinte, mais 80 no outro dia, e ter inteirado um salário na média de uns R$2.000, né? Depois lá pelo dia 14, ninguém pode querer ser professor pela remuneração. Mas então, queria nem saudar. policial civil. Não, mas até melhorou. Os policiais civis melhoraram bastante nos últimos anos. Recebem assim pingadinho também? Sim, recebem pingadinho, mas felizmente no governo Tarso houve um up muito significativo para os policiais civis, que passaram a ter um salário que é mais digno, muito mais digno que o salário dos professores. Mas eu queria falar um pouco. A chuva foi, de fato, demasiada em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu estive hoje em Lajeado e, pelo amor de Deus, era uma chuvarada que não acabava mais, e ontem à noite todos nós vimos o quanto choveu aqui. Então, nessas circunstâncias, não há drenagem que dê conta. Não, eu quero aqui dizer que, sim, provavelmente a Casa de Bomba sofre muito com o excesso de lixo que chega, mas nem é um lixo que está acumulado lá, porque se estiver acumulado, ela não opera. Na verdade, vai chegando permanentemente lixo. Quando tem uma enxurrada, a água vai chegando em lugares em que ela usualmente não chega e vai recolhendo aquele lixo. Então, na verdade, para manter a Casa de Bombas operando, tu precisa colocar pessoas que permanentemente lá com garfos e não sei o que mais vão retirando os excessos. Eu, como prefeito, muitas vezes passei madrugadas ali tentando evitar alagamentos ali pela região da Santo Afonso, exatamente porque é isso, infelizmente, que acontece. Então, foi chuva excessiva. Acho que todos nós devemos nos preparar, porque provavelmente nós vamos ter uma legião importante de desabrigados aqui em Novo Hamburgo e em todas as cidades. Eu vi hoje em todas as cidades desta região alertas da Defesa Civil já com pessoas desabrigadas. Então, é isso. Evidentemente, quando se tem, e eu queria referir aqui a obra que o Fink citou aqui, do alargamento do Arroio Luiz Rau, foi uma obra fundamental, essencial. Não dava para ter o trem tendo, por exemplo, os alagamentos que nós tínhamos no centro e que nós tínhamos também aqui na estação FENAC e na estação rodoviária. Não era possível. Felizmente nós conseguimos, mas são 70 milhões depois. Entendeu? Essa obra custou 70 milhões de reais. É um dinheiro que nós nunca teríamos aqui na cidade de Novo Hamburgo próprio, né? Mas felizmente nós conseguimos incluí-la no PAC e ela acabou sendo feita. Então é uma obra muito cara, essas obras de macrodrenagem são muito caras, mas está feita.
e felizmente vai resolver por algum tempo. Foi feito um cálculo ali de que para uma recorrência de 50 anos, mas o regime das chuvas mudou tanto nesses últimos anos, que a gente tem tido tantas enxurradas muito mais potentes do que no Fortes passado. e potentes, então, com certeza. não sei se vai resolver por tanto tempo, espero que sim. A manutenção continua sendo da própria prefeitura? Claro. Na verdade, é uma manutenção muito simples, porque é um canal bem estruturado, então ali não tem, na verdade, não se deposita resíduos praticamente. Tem que cuidar um pouco de árvores que eventualmente podem brotar, alguma ilhota que se forma, mas é uma manutenção relativamente Uma simples. reportagem da Vale TV hoje encontraram um sofá. Mas isso é o Mas numa das Como é que oportunidades que eu pode? estava na casa de bombas, limpando ali exatamente para que as bombas pudessem tirar a água, vinha um sofá e 3 tartarugas sentadas em cima. Juro para vocês, em cima do sofá. Possível, Tinha o sofá e 3 tartaruguinhas, porque ali tem tartarugas, tem uma série de espécies que sobrevivem ali. 3 tartarugas sentadas em cima do sofá. Muito boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Muita tartaruga para vir para cá, não? Como é que tá? Tudo tranquilo? Boa noite, Rodembucho. Boa noite aos companheiros da mesa, aos telespectadores e aos professores, meus colegas, claro, né? Também quero já iniciar a noite, antes que eu esqueça, mandando um abração para o Fernando Marco, que está de aniversário amanhã. Não faço ideia de que idade o Fernando Marco esteja fazendo. Deve ser 82. Eu acho por aí. Ele é sempre muito atencioso, ele merece ser lembrado. Essa questão do lixo, a gente, enquanto professor, nós ensinamos, viu? Ensinamos muito na escola. Eu tenho certeza que as pessoas, quando foram crianças, aprenderam. E eu me lembro de uma situação lá no Arroio Pampa, em que eu chegava para visitar uma amiga minha. E o cara, toda vez que eu chegava, ele estava em construção, ele tem um restaurante lá na beira. E ele estava sempre jogando caixas, lixo, essas coisas, jogando direto no arroio. Uma vez ele estava jogando uns sacos de cimento, eu só desci do carro e fiz assim para ele. O cara pegou uma arma. Bah, tá louco. O cara pegou a arma e disse, o que tu quer reclamar? Eu... Não, tá tudo bem. Sabe? Né? Ele mora ali, ele vê a enchente, ele vê tudo, sabe? A pessoa não ter consciência disso é bem difícil. Tu não disse pra ele, eu trouxe a areia, já Não, que tu eu tem o fiquei cimento, quieta, eu aí não a água abri a já boca. tá aí, eu trouxe a areia. Né, pô? Né? Numa situação Que dessa a gente barbaridade. não fala Não muito. dá, né? Tá construindo uma obra. E eu lembro O muito pior de de uma tudo é que é um frase. cimento empedrado que sequer vai embora com a água. Ele já cria ali mesmo uma barreira. Verdade. Eu lembro muito de uma frase que eu ouvi do Tarcísio. Eu quase ia cutucar o Tarcísio Fim, que é um grande cabo eleitoral aqui do Tarcísio. Vou te contar, né? Sempre Já é o lembrando segundo das grandes programa, coisas né? dele. Não é nem como cabo eleitoral, é como justiça. Sim, então claro. tá Mas eu aí. lembro de uma frase do Tarcísio, assim, uma situação que nós estávamos na rua fazendo campanha e a pessoa começou a reclamar do lixo e tem que a prefeitura passar e recolher. Ele diz, mas a prefeitura passa, ela limpa, só que você só coloca o lixo ali, aquilo ali fica acumulando, sabe? Pô. Só que o que eu sinto falta na nossa cidade, não é de hoje, até uma demanda que eu gostaria de apresentar no orçamento participativo, mas está difícil hoje essa questão do orçamento participativo, é que a gente tenha nos bairros, principalmente, aqueles containers para as pessoas colocarem os lixos, que daí para de acumular, as pessoas acumulam o lixo muito próximo às bocas de lobo. Né? Então vem o mínimo de chuva ali e aquele lixo, um cachorro veio, rasgou a sacola e aquilo vai para a boca de lobo. Isso também contribui para estocar água na rua, né? E entupir até para dentro de casa depois. Bem, é isso que eu falei. São as medidas preventivas de um governo, que se ele não fizer, tem consequências. Eu, sábado, peguei meu carro e fui dar uma andada pelos bairros de Novo Hamburgo, né, para ver. Olha, fiquei assustado. Exatamente no quesito de limpeza urbana, né? O que tem de material depositado próximos aos córregos. Se quem quiser ver ali no bairro Boa Saúde, é só ir lá ver. Quem quiser ir lá no Arroio Pampa, é só ir lá ver. Né? Hoje deve estar limpo,
porque a água levou tudo isso para dentro do rio, né? E ali nós estamos falando de 1 quilômetro já está dentro do Rio dos Sinos, né? Então o Arroio Pampa ele é estratégico para fazer a limpeza, porque tem que fazer logo, que as pessoas depositam tudo ali. Mas Fink, aí fala também o ex-prefeito. Eu tinha uma preocupação muito grande com isso. E pensava mesmo, bom, eu sou prefeito da cidade, vou resolver o problema. Eu quero dizer de público aqui que eu desisti. Eu não sei que solução a gente pode dar. Vocês não têm que desistir, Tarcísio. Mas não tem, assim, ó. É verdade isso. Tu manda a retro, o caminhão, os caminhões Isso é cultural, deputado. Isso é cultural. É educação. Recolher, limpa. Vai levar gerações. Olha, não vira bem direito as costas da retroescavadeira, já tem o primeiro alguém que joga uma coisa. Vou dar um exemplo, uma coisa, olha só. Nessa madrugada de sábado para domingo, uma vizinha lá em casa, lá de perto da minha casa, teve aniversário. Aí pela 1h da manhã apareceu um daqueles carros de teleaniversário, né? Aí largou uns foguetes. Domingo de manhã eu fui cedo pro açougue. E o que tinha deitado na rua? A caixa do foguete. Eu digo, é isso, entende? É um problema, e não é assim, daí não é pobre que fez, entende? É um problema. O sujeito estava de carro ali e tal, fazendo negócio, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que Porto Alegre, por exemplo, agora outro dia eu vi um dado que a prefeitura gasta 700 mil por mês só recolhendo lixo depositado em lugares indevidos, e Porto Alegre é toda container. É toda container, viu, Pamela? É toda container. Então é isso. Nós tentamos, em alguns casos, colocar containers para recolher de comunidades assim, mas os caras jogavam do lado, né? Tu tinha que mandar retro igual. No meu entender, vai levar gerações até a população poder. É como a Pamela disse, isso aí ela tem que ser ensinado já de pequeno, na escola, tem que ser uma educação direcionada para as crianças, para que elas cobrem dos pais, elas se cobrem e os filhos delas, quando vierem, também já estejam dentro dessa cultura de armazenar o lixo no lugar certo. Mas é exatamente eu acredito que a solução começa onde a Pamela falou, que é lá na educação, lá nas crianças, lá dentro da escola, mas também avança que precisa também do poder público combater aquilo que está sendo feito de errado, né? Quando eu trabalhava na Comusa, nós colocamos postes dentro do Arroio Pampa, foi cravado postes dentro do Arroio Pampa para segurar aquilo que é maior, que isso era um sofá-cama, que eram cavalos, que era um fogão, era tudo jogado dentro do Arroio Pampa. Então aquilo trancava nos postes, não sei por que tiraram os postes, não tem mais lá poste lá dentro, eu vi isso esse final de semana, né? Até achei que tá errado tirar, tem que deixar, tem que colocar, nós colocamos assim vários postes lá que trancavam as coisas grandes. E daí, claro, tem que ter uma retro lá e vai tirando, mas parece que quando se tira os postes é para passar reto. É claro que se trancar, tem que logo limpar, porque senão a água vem para fora. Né? Mas eu vou te dizer que é uma má engenharia. Essa não funcionaria, porque numa enxurrada dessa, tu não tem retroescavadeira para largar em tudo quanto é lugar e nem tem como operar num ambiente desses. E é nesse ambiente que vai vir o sofá, que vai vir o material maior. E eu acho que talvez assim a alternativa para esse tema seja a gente progressivamente, ao mesmo tempo que associa um processo educativo, né? Uma melhor capacitação do município para fazer a limpeza e uma legislação mais dura. A cidade de São Paulo, por exemplo, fez uma legislação que multa o motorista que estiver fumando dentro de carro. Sabe por quê? Não é porque ele joga a bagana fora, entende? E a bagana vai sujar a rua. Então, se um guarda vê um motorista fumando dentro do carro, ele leva uma multa poderosa, né? Multa municipal, né? Por quê? Porque eles partem da presunção de que esse motorista quase certamente não vai ficar com aquele cheiro da bagana dentro do carro, vai jogar ela fora e vai jogando a cinza também fora.
Então, acho que a cidade de São Paulo, aliás, neste ponto, acho que tem muita coisa para nos ensinar. Eu queria ter muito assim avançado como prefeito na legislação de banir a publicidade externa de lojas, mas não conseguimos. Tem coisas que têm um tempo diferente. Talvez a prefeita Fátima agora consiga, tomara que ela consiga banir a publicidade externa na cidade de Novo Hamburgo, esses outdoors, esses front lights, essa coisa horrorosa que destrói a paisagem de uma cidade. Não, aquela ali na descida do Rincão, aqui na subida, esse morro descendo aqui, chegando perto das lojas, está aqui, tem um front light ali que, meu Deus, aquilo ofusca assim, que é uma coisa de louco, né? E isso atrapalha, realmente atrapalha. Domínio do DENIT. É? Mas a legislação é municipal. Nesse caso, a legislação municipal pode proibir. Quem coíbe, porque o que acontece ali? Ali ofusca o condutor na BR-116. Então, isso ali, eu inclusive recebi um aconselhamento do DENIT, quando eu era secretário, de pedir para o proprietário retirar. Eu fiz isso, levei lá essa recomendação, porque ele é deles. prontamente te atendeu. Com certeza, até hoje. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos em seguida com mais Estação Hamburgo.